Nós queremos mais e mais da sua presença. Oh Deus, vem sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, nós precisamos do Senhor, da sua presença. Fortaleça a nossa vida. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, Senhor, só a ti, então usa-me, Senhor. Oh Senhor, nós estamos buscando a tua presença e nós vamos pedindo, Pai, a sua obra sobre as nossas vidas. Cura, Senhor, abençoa, restaura, liberta áreas das nossas vidas. Em ti nós confiamos, nós sabemos que o Senhor faz a obra, Pai. Eu sei que o Senhor não veio o poder da cura. Que toda raiz de mal seja cortada e prevaleça em nós a saúde, a vida abundante, a cura, o milagre, a libertação. Nós queremos mais de ti, Senhor. Quero dividir com você uma palavra, o coração de Deus para a sua vida, aonde mostra aqui Jó, na dependência de Deus, rogando a Deus pelo favor e pela misericórdia dele sobre a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Nascido da mulher e de bem poucos dias é cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. A Bíblia fala que a pessoa que ela é movida por inquietação, ela adquiriu isso desde pequeno, seja desde o nascimento. Quando o ser humano nasceu, ali o homem ou mulher, nasce uma mulher, já vem no mundo cheio de inquietação. Ou seja, a criança já vem querendo realizar, fazer as coisas. Você vê que quando a criança nasce, ela dá o primeiro choro, mostrando que ela chegou. E desde esse momento, ela já vem movida de inquietação, a vontade de realizar, de alcançar, de fazer algo, de ser algo. Então, a Bíblia fala que o homem nasce de uma mulher de poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como sombra e não permanece. Ou seja, os anos vão se passando, a vida vai se passando e as coisas vão acontecendo e vão o quê? Ocorrendo. E é o natural, o curso da vida, que ao passar dos anos, tudo vai se modificando, tudo
tudo vai o quê? Mudando. Desde criança, muitas das vezes é passado a ser um adolescente, depois adolescente, um jovem, depois um adulto, depois vai chegar à fase da maioridade. E tudo nessa vida é o que? Passageiro. E nós precisamos, no tempo, ou nos tempos, nos momentos que nós vivenciamos aqui na Terra, aprendemos a adquirir a nossa comunhão, a nossa vida de oração e o nosso compromisso com Deus. Mesmo que a gente seja movido pela inquietação de ser, de ter, de chegar, de realizar, nós não podemos nos esquecer da nossa comunhão, da nossa vida com Deus. Nós precisamos nos tornar árvores boas, árvores que procedem segundo a palavra de Deus, que estão junto à árvore que é frutífera, que é Cristo, e que venha gerar o quê? Bons frutos. Isso diariamente na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus. Nós precisamos gerar bons frutos. Precisamos ser árvores frutíferas que geram bons frutos. Frutos de conselho, frutos de arrependimento, frutos ali de sabedoria. E nessa dependência de Deus, localizarmos também aonde estão as raízes do mal, do sofrimento, para que tudo isso seja o quê? Cortado. Não é necessário muitas das vezes a gente analisar a nossa vida, porque a Bíblia fala cabe ao homem ou à mulher analisar-se a si mesmo. Então cada um tem que se analisar, ver, o que ali está se passando, o que tem acontecido, o que tem feito, fazer uma autoanálise de si e começar a proceder de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Esse aqui é um clamor de Jó. Jó era alguém que tinha sofrido grandes perdas na sua vida. E mesmo assim, Jó, em intensidade, continuava servindo a Deus, prestando cultos a quem? A Deus, adorando ao Deus que Deus vive. Ele tinha uma comunhão verdadeira com Deus. Então, que a Bíblia diz, que Jó era um homem justo, que andava com Deus e não se desviava para o caminho que ou seja, ele tinha ali uma comunhão construída na presença de Deus. Ele tinha ali um compromisso com a palavra, um compromisso com uma vida verdadeira com Deus. E também nós precisamos buscar ter uma vida verdadeira com Deus todos os dias. Isso assim, versículo 3. E sobre este tal, abre os teus olhos, e ali me faz entrar em juízo contigo. O Jó estava falando. O Senhor é um Deus que pode abrir os olhos e faz a pessoa entrar em juízo com Ele. Então, a Bíblia fala, entremos juntamente em juízo. Apresenta diante de mim as tuas razões para que eu possa te justificar. Quem disse isso? O próprio Deus. Nós devemos entrar juntamente em juízo com Deus em oração, dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro do que a Escritura nos mostra, dentro daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, que Deus já tem falado através da palavra. E a gente deve entrar juntamente em juízo com quem? Com Deus e clamar, para a gente tomar sérias decisões, para a gente tomar decisões o quê? Certeiras, decisões de sabedoria, decisões que estão de acordo com a palavra, de acordo com a vida de oração, para que com isso a gente vá cortando a raiz do mal e para que a gente não precise ser cortado pela vida, para que assim vá caindo os espíritos de enfermidade, de doenças, de tormentos, de perturbação, para que assim vai caindo os problemas emocionais, os problemas espirituais, as armadilhas, as artimanhas de Satanás, as investidas do mal contra a nossa vida. E isso a pessoa só vai adquirir a partir do momento que ela tiver uma comunhão com Deus, ela tiver uma vida de oração e ela entrar diante de Deus em juízo.
começar a clamar, orar por áreas da vida dela que ela não tem o que orar. Ela começar a assumir a palavra de Deus em áreas da vida dela que ela ainda não tem praticado, não tem vivido. Ou seja, quando houver na vida da pessoa que uma atitude para viver a palavra, para viver de acordo com as escrituras. E continua dizendo: quem do imundo tirará o puro? Aí responde: ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Irmãos, tudo aquilo que é impuro tem que ser retirado das nossas vidas. Por quê? Se é impuro, não tem como se tirar coisas o quê? Boas. Não tem como se dar bons o quê? Bons frutos. Então, caminho que você vê que é impuro, que está em desacordo com a palavra de Deus, você precisa retirar das suas vidas práticas, atitudes, comportamentos, falas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que precisam ser retiradas. E aqui fala que Deus, Ele colocou limites. E se aqui nessa terra nós queremos ser abençoados, aqui nessa terra nós queremos viver debaixo de paz, de alegria, de contentamento, se aqui nessa terra a gente quer viver a verdadeira felicidade, desfrutar a saúde, desfrutar da bênção, desfrutar de um milagre, de uma vida verdadeira em Deus, de uma vida que repleta de paz, de alegria, de contentamento, de saúde, de bênçãos, de milagres e maravilhas, o que a gente precisa fazer? A gente não pode ultrapassar os limites postos por quem? Por Deus. E ter uma mente centrada ao ouvir a voz de Deus. E tomar decisões de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra e de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E não ultrapassar os limites da palavra. Não devemos ultrapassar. Pelo contrário, nós devemos procurar obedecer às Sagradas Escrituras todos os dias. Nós devemos procurar obedecer a palavra de Deus todos os dias. Aqui ainda continua dizendo, olha o que diz assim, olha que interessante. Então Deus nos pôs limites, a gente tem que viver esses limites. Diz assim, versículo 6: desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus o quê? Renovos. Falou, olha, não prestar atenção no que nós estamos vivendo, no que nós estamos fazendo, porque ainda há esperança até para a árvore que foi o quê? Cortada. Para que talvez uma pessoa, por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas indecisões, por causa do seu comportamento, teve áreas da sua vida cortadas, destruídas. Bênçãos que ficaram pelo caminho ou pela o quê? Pela metade, que não se cumpriram e que não se concretizaram. Se a pessoa voltar e assumir a sua posição em Deus, se a pessoa voltar e assumir o seu compromisso com Deus, se a pessoa voltar e assumir a sua vida com Deus, ainda há esperança para ela. Então há chance de mudança, a chance de renovo, a chance de viver uma nova o quê? Uma nova vida, uma nova história. A esperança até para a árvore que foi o quê? Cortada. Porque o que Deus quer que seja cortado é a raiz do mal, o sofrimento, da doença, da enfermidade, do domínio. Pessoas não. Deus, Ele quer que a pessoa ali, ela receba uma nova chance. Ela ali seja gerada no coração dela, que é o arrependimento consigo. Que ela crie uma nova vida com quem? Com Deus. Que ela queira aceitar a nova chance, a nova oportunidade de Deus de viver uma nova o quê? Nova vida. E de Deus poder ali ter acesso à vida dela, para
poder restaurar, para poder reconstruir, para poder renovar, para fazer tudo de novo, nem que seja do zero. Talvez uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente acabada, um emocional totalmente acabado, de um casamento talvez todo destruído, de uma saúde talvez toda destruída, até escolhas erradas que a pessoa talvez fez. Mas ao conhecer Jesus, ao conhecer a palavra, ao conhecer a verdade, Deus pode dar a essa pessoa uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí diz, olha o que diz, né? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus frutos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, versículo 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como o quê? Como planta. O que é o cheiro das águas? É ali, ao passar pelas águas do plano de quem? De Jesus. Porque Jesus é água o quê? Água viva, ao cheiro das águas, ao obedecer a palavra, ao adquirir uma comunhão com quem? Com Deus, a voltar a sua vida à verdade, à palavra de Deus, a aceitar o plano de Deus, o plano de salvação, a construir novamente a sua vida de oração, sua vida de comunhão, de compromisso com Deus, ao cheiro das águas. Ou seja, há uma nova vida para com quem? Com Deus, uma vida na palavra, uma vida pautada segundo as Escrituras, de comunhão, de compromisso com Deus, com a palavra, com a Bíblia, com a verdade, de compromisso com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, de compromisso com aquilo que ensina as Escrituras, uma nova chance, uma nova oportunidade, de uma raiz morta tornar até o quê? Vida, de algo que se acabou, foi totalmente destruído, começar a brotar novamente e ter renúncias. Por isso que eu te ensino, dentro da palavra das Escrituras, que o que tem que ser cortado na nossa vida é toda a raiz mal. A mágoa, o ódio, a raiva, o ressentimento, a doença, a enfermidade, o problema, o mau pensamento, a palavra negativa, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é raiz de mal, de sofrimento, de tormento. Isso sim é necessário que seja cortado e retirado das nossas vidas. Para quê? Para que ao cheiro das águas há uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida para com Deus. Ali venha se brotar o renovo. E venha ali nascer uma árvore frutífera de bem, de práticas o quê? Boas, de coisas o quê? Boas, cheia da unção, cheia do poder de Deus, que frutifique o quê? Bênçãos, que granjeie o quê? Almas por reino de quem? De Deus. Uma nova vida, um renovo em todas as áreas, um renovo em todos os sentidos de nossa vida. É uma obra que Deus quer fazer, pode fazer e vai realizar. Se a gente der lugar a quem? A Jesus. Se a gente der lugar ao quê? A palavra de quem? De Deus. Se a gente der lugar ao trabalhar de Deus, assim toda a raiz do mal vai ser cortada. Toda a raiz de tormento, de sofrimento vai ser cortada. E vai frutificar só coisas o quê? Só raiz boa. Vai frutificar, vai brotar o quê? Só árvores o quê? Frutíferas, de bênçãos, cheias da unção, cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que dar lugar ao Senhor. Clamar pela misericórdia de Deus, como Jó fez. Clamar por um novo tempo, um renovo em todas as áreas da nossa vida. No espiritual, no emocional, se necessário, no corpo, na saúde, tomar decisões, cortar aquilo que precisa ser o quê? Cortado, retirado da nossa vida que precisa ser retirado. Crescer no espiritual, crescer na oração, crescer na vida com Deus. Assim, nós vamos desfrutar do renovo de Deus, de um tempo novo em Deus, de
de um tempo novo em todas as áreas e em todos os sentidos da nossa vida. Que a gente tenha esse entendimento, que essa palavra fique guardada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus.